Opa, estamos aqui falando sobre as medidas assecuratórias. O conceito delas é bem simples. São o que nós determinamos de medidas reais, já que as medidas assecuratórias são também medidas cautelares. O objetivo dela consiste em poder proporcionar uma reparação do dano sofrido pela vítima de uma eventual infração, assegurar a não perca de um bem, seja como for. E os procedimentos estão baseados nos artigos 125, 26 e 27 do Código de Processo Penal, onde ele diz que todo procedimento pode acontecer via juiz e ofício, o requerimento do Ministério Público, ou do ofendido, ou mediante representação de uma autoridade policial, no caso o delegado, pedir o sequestro de bens para que possa reparar o dano causado. Esses artigos que asseguram essa medida securatória estão entre os artigos 125 ao 144 do CPP. Diferente das medidas cautelares que tem lá no artigo 319. Então, as medidas assecuratórias, elas fazem uma diferenciação com relação às medidas cautelares que tem no 319. A natureza jurídica, como já foi colocado, é uma medida cautelar, de assegurar, de certa forma, um bem, que o bem não seja perdido pelo indivíduo. E são três. Existe o sequestro, a hipoteca e o arresto. A hipoteca, o sequestro está lá no 128 ao 133, que ele, de cara, já diz como deve acontecer. O juiz, em hipótese em que baixará a portaria e ordenará a atuação em apenso, um requerimento do Ministério Público, ou o requerimento ofendido, ou uma representação da autoridade policial. O sequestro abarca tanto os bens móveis como imóveis, certo? Que sejam adquiridos de maneira ilegal, certo? Esses bens, eles têm uma forma de assegurar, mais uma vez, que esse indivíduo não perca, tá? A hipoteca, ela está pautada lá no artigo 134 ao 133, que é um direito real de garantia em virtude do qual um bem imóvel que continha em poder do devedor assegura ao credor pecuniamente o pagamento da dívida. Detalhe, a hipoteca, o bem tem que ser lícito, não pode ser ilícito, ao contrário do sequestro. Do sequestro, os bens tem que ser obrigatoriamente ilícito, porque é uma forma de assegurar essa perca. Já na hipoteca não, é lícita porque vai custear, de certa forma, uma dívida, indenizar essa vítima. Possui três aspectos legais, diversos, que a hipoteca pode ser convencional, judicial ou legal. A convencional ocorre no contrato celebrado entre o credor e o devedor da obrigação. A judicial é oriunda de uma sentença judicial. E, por fim, a legal é aquela que é instituída pela lei como medida cautelar favoráveis a certas pessoas, com o fim de garantir determinadas obrigações. E, por fim, o arresto. Está na 136 a 138 do Código Penal. Tá? É uma forma de também assegurar e ele vai servir como garantia. Tá? Lembrando que o arresto tem que ser feito e dentro de 15 dias no máximo tem que ser hipotecado aquele bem. O funcionamento das medidas assecuratórias, elas acontecem tanto na fase de inquérito como processual, certo? Após o julgamento de trânsito julgado, se a vítima tiver garantia, tiver dado para a vítima, então vai ser vendido, vai ser leiloado o bem, paga-se as custas processuais e paga-se a vítima, e o que sobrar vai para o
o Tesouro Nacional. Houve uma mudança nessas medidas assecuratórias com a criação do pacote anticrime. Lá no artigo 191-A da Lei 13.964, que é o pacote anticrime, ela diz o seguinte, que seja, né, cometeu o crime e esse bem, né, esse bem é bem que a pessoa tem, é de forma ilegal, conseguiu de forma ilegal, então imediatamente ele vai ter perca total desse bem.